tem que daqui pra frente matar um leão todo jogo. Todo jogo. Concordo. Ele não vai poder falhar mais. Não pode. Primeiro tropeço que ele tiver igual teve contra o Corinthians, ele vai cair, né? O Tropeço Vasco tem mais ou menos. Sport, Ceará e tem o Lanús, se eu não me engano. Ah, não, o Lanús é depois. Sport, Ceará e aí tem o jogo contra o Flamengo também. Eu acho que até o jogo contra o Flamengo, se ele perder uma partida, ele tá fora. Se ele empatar no sábado contra o Sport, ele tá fora. Então pra ele chegar vivo pro jogo contra o Flamengo, ele tem que ganhar todas. É sério. É loucura isso, né? Porque a gente tá falando aqui de um técnico que teoricamente já tá demitido. Eu não tenho, eu não muito tenho louco dúvida isso, que ele né? já sabe disso. É Mas uma não quer pena. pedir demissão também, né? Ele tem contrato, se o Vasco demitir ele, ele recebe a rescisão. Se ele pedir, Sim. se ele pedir demissão, ou ele faz um acordo pra ninguém pagar nada, ou ele vai ter que pagar. Mas eu né, posso a até dar multa. informação aqui, a multa é de R$500 mil. Mas é um dinheirinho, Pra 500 demiti-lo. mil, né? Pra nós não é nada, mas É. pra ele deve ser, né? Não, eu digo- Pra você não é nada. Eu digo mas assim, pra ele deve ser dinheiro. Não, pra mim é, pra mim é muito. Aí falou, a multa é só 500 pratas. Muda a minha vida nesse momento. Mas o que eu digo é, o Papa sabe, até porque o Flamengo acabou demitindo muitos técnicos nos últimos anos também, o quanto custa uma demissão para o clube, que coisa milionária. E o Vasco Mas não. às vezes custa mais também a demissão tardia, porque você não ganha Não, o que premiações eu e não digo ganha é- títulos. É sério, eu concordo, mas o que eu digo é, TV do Vilão. pro Vasco, R$500 mil pro que se pede no futebol, não é um custo elevado se você quiser demitir o Carille. É diferente quando, por exemplo, demitiu lá o Sampaoli, demitiu, sei lá, qualquer outro treinador. O Flamengo tá pagando provavelmente Não, mas esses eu tô caras falando até que agora. ainda tem um outro custo também. Por exemplo, no caso do Sampaoli, teve o Pablo Hernandes, que era o Pablo Fernandes, né, que era o preparador físico dele, deu uma porrada na cara do Pedro. Sim. Você manda o cara embora, o vice-presidente de futebol vai com o preparador físico no carro junto com ele para a delegacia, não manda ninguém junto com o Pedro. É surreal, é tipo um negócio totalmente oposto. Os jogadores se sentem desprestigiados, o técnico continua, o preparador vai embora, o filho dele continua trabalhando no clube. É. E aí, Ah, não, eu acho que tô era dando um questão de exemplo valor. seguinte, o treinador continuou, todos os problemas que aconteceram, o cara continuou. Ali, você paga a multa, seja boa, seja alta, seja baixa, independente. Você paga a multa, libera, dá tchau. Porque você ficar com um cara que tá morto-vivo... Custa muito mais caro. É né? óbvio. Custa Você vai muito. perder os títulos, que foi o que aconteceu. O Flamengo até foi pra final, mas Perde perdeu. receita. Ser eliminado de uma fase de Copa do Brasil, você perde só numa tacada dessa aí, 3 milhões, certeza. 4 Com milhões. certeza. No caso do Flamengo, ele perdeu a final, que valia muitos Muito milhões. mais. Mas outra- e aí? E o Vasco não tá dando Demitiria dinheiro, né? ele? 500 mil reais. Se eu demitiria, ontem, depois de uma vitória, acho que não tem como demitir, e ainda mais com esse respaldo dos líderes. Esse que é Concordo o ponto. plenamente com você. Esse que é Agora, o eu ponto. fico imaginando a cabeça do Carille, né? Eu acho que o Carille é inteligente o suficiente, experiente o suficiente para saber que o ciclo dele acabou no Vasco. Só falta terminar, só falta, sei lá, só falta acontecer algo definitivo para que os caras falem, ó, meu amigo, não vai dar mais. É o que a gente falou aqui. O próximo resultado ruim dele, a não ser que ele perca de 5-4 do Flamengo jogando muito, né? Foi uma derrota absolutamente normal, competindo e tal. Na próxima derrota, ou tropeço que não seja muito justificado, ele vai cair. Estou falando aqui sem ser um especialista no Vasco, como você é, Ele vai. mas está muito claro Vai. isso. Está muito claro. Se ele empatar, sábado ele Porque cai. não tem mais ambiente. É óbvio. Não tem mais ambiente, né? É isso que a gente sente em relação. Pô, a torcida do Vasco tá vaiando o cara aos 30 do primeiro tempo. A torcida do Vasco vaiou depois de uma vitória na Sul-Americana. Pior que tenha sido a atuação, que nem foi tão ruim assim. foi ruim. Não foi É esse tão que é o ponto. Então é isso, exatamente. Tá vaiando depois de uma atuação mediana, em alguns momentos até razoável. Não, o Vasco é líder, né? Fim do primeiro Líder, tempo 4 ali. pontos. Vamos ver o que o Carille falou então sobre o ambiente, sobre essa situação das vaias. Vamos ver o que ele falou depois do jogo. Vamos ouvir o técnico do Vasco. Boa noite. O jogo foi um jogo muito consistente, onde criamos várias oportunidades em cima do que a gente trabalhou, em cima do que a gente imaginou. Não sei os números de finalizações, não me lembro do Léo fazer defesas difíceis, é isso que a gente procura, sempre agredir bastante o adversário e procurar cuidar bastante do nosso gol para que tenha equilíbrio. Então, uma vitória importante, uma vitória que poderia ter sido com mais gols, mas infelizmente a gente não fez, mas muito feliz pelos 3 pontos. Esperar a rodada terminar amanhã da nossa chave para que a gente vê se a gente continua líder da competição ou não, mas uma vitória importante dentro de casa. Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor, o Vasco, né? Então eu vejo que quando
me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo, vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Ameaçado em momento algum e o ambiente dentro do CT ele é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Maravilhoso. Não tem o que falar desses caras, o quanto que trabalham, o quanto que são dedicados, o quanto que presta atenção, né? Então o ambiente ali está bem tranquilo e não me sinto ameaçado. De novo, eu entendo perfeitamente a fala do Carille também, que é mais ou menos o que falou aqui o Pedro. Atrapalha, vai durante o jogo? Atrapalha, mas eu tenho ranço desse negócio de querer escolher o momento em que o torcedor pode ou não pode vaiar. Eu acho que treinador, jogador, não tem que ser sommelier de torcida, sommelier de vai. Eu quero vaia só depois do jogo. Pode ser no intervalo. Não, amigo, torcedor tá ali não é para ajudar necessariamente. Torcedor tá ali para torcer e para se manifestar e para sentir. O torcedor vai pro estádio, claro, querendo ganhar, que é a mesma coisa que o treinador, que é a mesma coisa que o jogador e, dentro do possível, quer ajudar. Mas ele não é obrigado a seguir uma cartilha de como ajudar o time. O time tem que merecer. Se o torcedor sente que o time merece, que o treinador merece, isso acontece sempre naturalmente. Nenhum torcedor vai a time, protesta, hostiliza, se ele acha que aquele time não merece ser hostilizado. Então, eu acho que isso é uma coisa mais orgânica, sabe, Pedro? É uma coisa natural. Eu respeito demais, não é só no discurso, eu respeito demais esse direito do torcedor de, no estádio, fazer o que bem entender, desde que faça sem agredir ninguém, né? Sim. A vaia, Ilan, a vaia só acontece porque a resposta não está sendo dada em campo. É isso. Isso é fato. É isso. Assim, por que estão vaiando o Carille? Porque ele faz um trabalho ruim à frente do Vasco da Gama. Isso é indiscutível. E não vaiaram desde o primeiro dia. Ninguém... Não foi na primeira atuação ruim que vaiaram. Não. Então, assim, já tem um acúmulo. Óbvio, né? já tem um acúmulo. Acho que também tem muita a questão de ser um técnico que já chegou por parte da torcida com uma desaprovação, digamos assim, e que é um acúmulo não só do trabalho do Carille, é um acúmulo do cansaço do Vasco nos últimos 25 anos. É esse acúmulo que, infelizmente, cai por cima do Carille. Mas é muito fácil também, repito, sempre olhar para o treinador e falar assim, o problema é só esse cara aqui. Amigo, o problema não é só esse. O problema também são os atletas que não estão assumindo a responsabilidade, que tomaram 5 gols do Corinthians, que tomaram 3 do Melgar, que não fizeram os gols ontem contra o Porto Cabide. E talvez por isso os atletas tenham se manifestado a ponto de defender o treinador, porque eles sabem que estão devendo também. É um problema geral. Eu acho que o torcedor do Vasco, que tem todo o direito por sempre estar lá lotando, que historicamente apoia o seu clube, de se sentir assim, cansado, exausto, porque realmente é muito exaustivo os últimos anos do Vasco da Gama. Mas talvez a gente, nesse momento, esteja querendo resolver 20 anos em um. E não vai se resolver 20 anos em um. Eu acho que assim, quando contratou-se o Carille, esperava-se o quê? Espetáculo? Porque o Carille nunca deu espetáculo na vida dele. Ele nunca foi esse treinador. Ele sempre foi um treinador do 1-0 mesmo. Ele sempre foi um treinador pragmático. Então, assim, talvez até o discurso do Carille tenha sido errado quando ele chegou ao Vasco. Porque ele falou, vou fazer um time com posse de bola e tudo mais, e eu sou totalmente contra. Agora, vaiar dentro do jogo, Ilan, com todo respeito, o torcedor pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, vaiaram o Martinelli, ele fez gol no último sábado. Eu não consigo acreditar que o ideal é vaiar o jogador. É só isso. Eu acho que quando você vai um jogador, por exemplo, você vai um lateral direito, aquele setor direito vai ser completamente um setor muito fácil para o seu adversário atacar, porque ele sabe que o jogador está com baixa confiança. E o que faz parte do futebol hoje, além da técnica, além da tática, além da física, com certeza é a confiança. Se o jogador não está com confiança e você ainda vai a ele, ele vai piorar. O que é médio fica ruim. O que é ruim fica pior ainda. Então, na minha humilde visão, repito, não é só sobre o Carille, é sobre qualquer atleta, é sobre qualquer história. Vaiar no meio do jogo, para mim, é um erro de qualquer torcida. Torcida, na minha visão, e eu respeito o que você falou, tem que estar em sinergia com o grupo. Inclusive, porque a torcida consegue colocar um time que é mediano em outro patamar, se estiver apoiando. E eu não tô cobrando apoio da torcida do Vasco. Só acho que vaiar no meio do jogo não ajuda em nada. Daqui a pouco a gente Os vai falar corintianos também dizem que o diferencial dele para os times do Rio é que ele só vai no fim. Não é? Tem que isso, eles né? aplaudem o Exatamente. jogo E inteiro. pergunta para qualquer técnico e jogador que Não, e já eles treinou podem no não estar Corinthians. gostando, eles podem não estar gostando Não do time em interessa, mas campo, eles não eles estão vaiam. apoiando. Eles não vaiam. Eles não vaiam. Tá tudo bem.
Também é uma opção, Aí é no um final do método jogo que ele eles joga adotaram. tudo dentro do campo, Final, porradaria. Porque assim, Papa, na minha cabeça, vaiar no meio do jogo é você tá colocando isso... Gente, é só a minha opinião, pelo amor de Deus. Porque daqui a pouco eu vou falar, Pedrosa quer ensinar a torcer. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Pedrosa quer ensinar a torcida, É, gente. na minha cabeça, o torcedor tem que ir ao jogo com um objetivo: vencer. E você tem que fazer de tudo pro seu time vencer. Ah, eu acho que o torcedor pode ir ao jogo pra só protestar em isso. determinados momentos. Pra protestar quando tem que ser protestado. Tudo bem. Não, mas eu acho O Vasco que ganhou. Quem o sabe Ilan- a hora de o Ilan tá protestar. querendo dizer Ilan, que, o Vasco pô, ganhou. Quem sabe a hora de ontem. protestar é o torcedor, Pedrosa. Eu não sei se o torcedor sabe sempre a hora de protestar. Mas não. quem sabe, Eu vou ser mas honesto. o torcedor é Não muita sei, gente, não é eu, não é você, sei, é não. muita gente, né? É. Então, assim, tem hora que o torcedor tá puto da vida, desculpa a palavra, lógico. com seu time, com seu Lógico. treinador. E o cara quer ir no jogo pra proteger. Cansei de ver jogo. Isso diminuiu hoje, tá? Mas nos anos 80, anos 90, os caras iam pro jogo com faixa do lado contrário, de cabeça pra baixo, na Você lembra que arquibancada. virava a camisa? Pra Não. protestar. Você lembra que virava a Hoje camisa ao virou contrário no rede meio do social. jogo? Tinha enterro de presidente na arquibancada, cara. Enterro de jogador, enterro de Não, treinador. tinha uma época que a galera... O Pedrosa, acho que você não pegou essa época. O time começava a perder, o Flamengo começava a perder, os caras viravam a camisa ao contrário. Peguei essa Muito, época, virava de muito. costas, Virava de ficava de costas. costas. Então, assim, Vergonha. eu Essa acho época isso mais tudo velha que aí. Isso aí tem um vídeo É, do Vélez, botaram a vozinha, vergonha! Eu acho tudo legítimo, cara. Acho tudo, Tudo legítimo. é legítimo. Tudo é legítimo. Eu só não preciso concordar. Ajudar, não. Eu só concordo com você que não ajuda. Não Mas e ajuda. daí que não ajuda? Pô, e daí que não É ajuda? obrigação do torcedor ajudar? Se eu sou Não é torcedor do obrigação. meu time, eu pago o ingresso e eu tenho um objetivo. Eu quero ver o meu time ganhar. Meu time ganha. Pô, eu não fiquei satisfeito com a vitória. Mas naquele dia Então os caras vamos vaiar. entendem que protestar vai ajudar o time a ganhar. Vão trocar o treinador. Eles acham que não tem mais jeito. Essa é uma tese. Mas aí é um problema nosso. Eles acham que não tem mais jeito e que precisa trocar o Então, treinador. mas eu acho e com que a aí- pressão deles vão trocar o treinador. É isso. Ok, mas eu acho que a gente tem um problema cultural aqui. Nós somos o país que mais troca de treinador no mundo, Tá bom, mas é outro provavelmente. problema, né? Aí Não, mas é um mais problema maior, cultural né? da impaciência do Tá torcedor. bom, mas funciona assim. É. É aqui que a gente tá, essa é a nossa Eu realidade. falei ontem né? na minha live, inclusive. Não inventaram o futebol ontem e o futebol não vai acabar amanhã. A vaia, ela acontece desde que o mundo é mundo. Tudo bem, ok. Ele tem que entender, inclusive eu vi muita gente batendo, porque o Carille saiu correndo ali, e quando ele saiu correndo, a galera vaiou pra caramba. Aí tiveram vários posts. Porque o ser humano não merece passar por isso. Gente, ninguém tá vaiando ali o ser humano. Ali estão vaiando o profissional Carille. Então, se ele não souber separar isso, ele não pode trabalhar com futebol. Essa é a grande verdade. Porque, assim, com todo respeito, eu humanizo muito esses caras. Os atletas, os técnicos. Mas espera aí, eles ganham mais do que 99% da sociedade brasileira. Eles têm a responsabilidade de treinar um clube que é gigante como o Vasco. Então, a pressão, a vaia, ela vai acontecer. Agora, em termos práticos, ajuda, Pedrosa? Não ajuda.